Olá, quânticos, boa noite. Estamos ao vivo, a primeira live do mês de julho. Olha que maravilha. Hoje eu peguei vocês de surpresa, não avisei, e é exatamente essa a proposta, né? Sair do automático, a gente sair dessa reprogramação de tem que ser exatamente dentro de um quadrado, tem que ser tudo explicado, anunciado, não. Quando nós estamos falando de física quântica, quando a gente está falando de eletromagnetismo, tudo isso que eu vou passar hoje para vocês aqui, não é exato, não tem como medir. A física quântica, ela nos prova a todo instante que nada está estável, né? Tudo está em grande vibração ondulatória, né? Todos os processos de consciência se conectando a todo instante com vários tipos de informação, com vários cenários, né? Pessoal, vocês que estão entrando aí, boa noite, o Tony, Alice, vão compartilhando com as pessoas, vão dando um aviãozinho que está aí do lado, dando um coraçãozinho, para a gente poder compartilhar com mais pessoas esse conhecimento maravilhoso, né, sobre física quântica, sobre lei da atração, e a gente compartilhar, né, aquilo que é bom para a gente tem que ser bom para o outro também, tá? Então, antes da gente começar, vai a dica de vocês compartilharem com os amigos, familiares, dando um aviãozinho e coraçãozinho aí, né? A Genesi entrou, boa noite. Pessoal, vão falando de que cidade vocês são, vão dando um aviãozinho, um coraçãozinho aí do lado. Quanto mais vocês fazem isso, mais pessoas se conectam, vocês anunciam mais essas boas novas para as outras pessoas. Bom, como eu falei, né? Não havia avisado com relação à nossa mentoria, à nossa live, desculpa, exatamente porque essa é a proposta da física quântica. Nós nunca estamos preparados para o novo, né, para as coisas que estão aparecendo, surgindo. A gente tem que só saber como conectar, como acessar. Olá, o Felipe, boa noite. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe que é de Campos de Julho, né, está aqui com a gente também na live hoje. Seja bem-vindo, o Felipe é um aluno de mentoria, né? Já teve grandes resultados, né, o Felipe. Parabéns, Felipe. Gente, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora, que não me conhece. Bom, eu sou Marcelo Essa, sou treinador mental, especialista na área de física quântica, de lei da atração, que vocês vão entender hoje um pouquinho sobre lei da atração, né? Eu sempre sou abordado na rua, né, com amigos, com pessoas, com alunos, com pessoas que desconhecem também, me perguntando, né, mas, poxa, eu não sei usar a lei da atração ao meu favor, então talvez você não saiba nem o que é lei da atração. E hoje é um dia especial para a gente estar falando sobre isso, né? Eu estou explicando para vocês, né, desmistificando também um pouco a lei da atração, né, esse nome, essa simbologia, esse arquétipo de informação, né? Porque na verdade não existe. E hoje eu vou explicar para vocês. Mas então, deixa eu me apresentar melhor. Olá, vamos gravar um vídeo com a minha conquista do carro físico. Isso mesmo, o Felipe está ali falando. Seja bem-vindo, Felipe, mais uma vez. É um aluno meu que conseguiu, através desses ensinamentos, foram tantas conquistas, e uma delas, atualmente, né, foi a conquista do carro dele. Ele conseguiu, através desse projeto de consciência, de expansão de consciência, de como está trazendo isso para a realidade física tradicional. Porque o que é confuso, pessoal, né, que eu expliquei muito para o Felipe isso, a gente tem que entender que a gente está na física tradicional e a gente tem que saber como usar a física quântica a nosso favor, né? Então existem duas físicas que se unem a uma física, que é a metafísica e a física tradicional, newtoniana, de Isaac Newton, gravidade, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então a gente tem que entender que o fato de eu estar vivendo a física quântica, ou seja, esse mundo subatômico das vibrações, das frequências, das energias, que é maravilhoso, mas eu não posso esquecer que eu vivo uma física real, essa física da matéria que eu toco, que eu sinto, que eu estou aqui com vocês agora me conectando. Então o carro dos sonhos de vocês, a casa, o projeto de uma viagem, todos os sonhos que vocês pensam em realizar aqui fora, ela faz parte da física tradicional, né? Então a física quântica, ela traz a ideia de algo, né? Então quando a gente pega, por exemplo, esse copo aqui, né? Essa taça, esse copo, ele foi uma ideia quântica,
na mente de alguém e hoje está na física tradicional, na física clássica, na matéria. Então ele existe aqui, tá? Então, assim, primeiro existe a física onda quântica e depois a gente precisa saber como trazer isso para a física tradicional, que é a física normal, a física que a gente conhece, massa, né? Enfim, peso, a física de Isaac Newton, né? Que a gente aprendeu lá no colégio. Mas pessoal, vamos lá, vou esperar as pessoas chegarem, vou tomar uma água. Então, como eu havia falado, né? Eu me dediquei muito há 13 anos já, praticamente, já vão fazer 13 anos. Desde 2010, 2011, né, até 2023, vão fazer 13 anos que eu venho me dedicando a esse conhecimento da física quântica. Desde quando eu comecei a cursar psicologia, lá em 2010, 2011, né, eu comecei a fazer uma faculdade de psicologia e dentro do meu próprio curso de psicologia, que eu amo também, a minha área, eu conheci a física quântica. A física das infinitas possibilidades, como a gente diz, né? Só que eu não entendia muito sobre isso. Então, para mim, a física quântica ela tinha muito a ver com relações àquilo que era muito mais místico, né? Eu não tinha essa concepção, né? Então, eu hoje em dia, como treinador de mais de 13 mil alunos, bem mais que isso já, com a internet, a gente já superou mais de 14, 15 mil alunos já, nesses anos de treinamento. E eu, assim como a maioria de vocês, né, eu tinha muitas crenças com relação à física quântica. Primeiro, crença. Segundo, falta de conhecimento, que eu acho que é uma das coisas que vocês precisam ter antes de fazer qualquer julgamento. Eu falo, entre numa live dessa, esvazeiem os copos de vocês, né? Porque, assim, hoje quem está aqui diante de vocês é um cientista, não é uma pessoa que acha que a física quântica funciona ou que está falando de psicologia, ou que está falando de lei da atração aleatoriamente. Não, eu sou um cientista. O que é um cientista? Uma pessoa que estuda, que se especializa na área, né? Então não é uma questão mais de achar, é uma questão total de certeza do que eu estou falando. Há 13 anos atrás, igual eu falei, eu poderia ter uma questão de achismo, né? De achar que isso era tal coisa. Hoje eu não tenho mais como achar. E essa é a proposta que eu quero trazer para vocês, de sair desse achismo, desse eu acho que a física quântica é isso, é místico, eu acho que a física quântica é algo que vai contra a minha religiosidade, a minha fé, aquilo que eu acredito. Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nós estamos falando de ciência e não tem como medir uma coisa com a outra. Por exemplo, centímetro é uma medida, milímetro é outra. Religião é uma medida, física tradicional e física quântica é outra medida. Agora, todos estão englobados dentro do universo? Sim. Uma depende da outra? Sim, porque tudo faz parte de uma consciência, que é Deus, tá? Então, só para resumir aqui a conversa. Então, nós temos grandes espiritualistas de todos os segmentos, evangélico, católico, espírita, budista, umbandista, seja lá qual for a área, todos que sabem e defendem a física quântica, né? Pessoas estudadas, não pessoas que acham o que é uma física quântica. A gente vê muito na internet charlatanismo, né? Muito cuidado. Dá coraçãozinho aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu falo muito cuidado com o charlatanismo, né? Com as pessoas que falam que sabem de física quântica, que falam que conhecem, mas na verdade elas não sabem muito o que estão falando, né? Não tem um conhecimento científico, não tem um conhecimento de experiência, de experimento científico, que é mais importante. Então, todo o conteúdo que eu trago para vocês, eu experimento antes. Aquilo que não serve para mim, de repente pode servir para você. Quando a gente fala de física quântica, isso é bem legal para quem está entrando agora e conhecendo, a física quântica não se fala de exatas em algumas coisas, como se diz ser humano. Quando eu vou lá no laboratório e faço um experimento, anota aí, experimento da dupla fenda, que foi feito há 200 anos atrás, 220 anos atrás, tá? O experimento da dupla fenda, né, ele mostra com relação a essa exata dentro de um laboratório como se comportam as ondas e as partículas. Nós todos somos átomos, né? Então tudo que tem átomo, que tem partícula, que tem tudo que existe, animado e inanimado, é quântico, é física quântica, é física tradicional. Ou seja, tem átomo, tá? Mas então quando é feito um experimento dentro de um laboratório, é claro que quando ele não é feito com o ser humano, e sim com apenas partículas e algumas coisas assim, ele tende a ser exato, tá? Mas quando a gente fala de consciência, aí sim, agora quero que vocês anotem aqui.
consciência. Consciência é humana, tá? Lógico que tem consciência de tudo, mas eu digo consciente. Nós somos seres que temos consciência. Aí sim, não tem como a gente ter uma medição exata. Quando eu tenho uma medida de consciência, é diferente de uma medida de partícula. E aí as coisas começam a mudar dentro do universo da física quântica. Mas eu não vou ser tão científico hoje aqui. Eu vou falar para vocês o tema que eu queria mesmo, que vocês viessem, pelo que vocês estão aqui na live hoje, né? O motivo de vocês estarem aqui na live hoje, a live surpresa, né? É o que é a lei da atração, né, professor? Então, uma das coisas que eu ouço muito, e eu estou só me estendendo um pouquinho aqui para dar tempo das pessoas estarem chegando aqui, né? E aproveitarem também. Mas vamos lá. O que é a lei da atração, né? E podem digitar aí, pessoal, o que vocês acham sobre lei da atração. As pessoas, né, a gente ouve falar muito de lei da atração na internet. E muitas pessoas falando sobre isso, muitas pessoas utilizando esse conhecimento simbólico, né? Essa simbologia, né? Essa analogia para falar sobre esse tema, que na verdade não existe. Eita, que eu vou tomar até uma água aqui. Como assim, professor? Não existe a lei da atração? Não, não existe a lei da atração. Mas como que as pessoas utilizam esse termo, utilizam essa lei para alcançar objetivos, para alcançar o carro, a casa, o relacionamento dos sonhos? Tá, aí você está falando de uma outra questão, não tem nada a ver com esse nome lei da atração. E é uma das coisas que eu venho trazendo já há um bom tempo aqui. Por quê, professor? Que é a pergunta que eu ouço mais. Quando a gente fala de lei, nós estamos falando de algo que funciona para todas as coisas. Por exemplo, a lei da atração ela é um nome, então já anotem, ela é um nome que deram ao eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? Fazem parte de 4 forças universais, tá? Que aí sim funciona para todas as coisas, aí se torna uma lei. Então, uma lei no sentido de funcionamento. O que é uma lei? É aquilo que se aplica em mim, em você e segue igual. Por exemplo, vamos falar da gravidade. Então, tirem o nome lei da atração. Esse é um aulão, tá, pessoal? É um aulão que vocês estão tendo aqui de presente hoje nessa live. Então, tirem o nome lei da atração e substitua por eletromagnetismo. Exatamente isso, eletromagnetismo. Aí sim, nós vamos ser cientistas agora. E agora, e a partir de todo esse conteúdo, vocês vão entender como aplicar isso. Por quê? Porque só essa parte que eu vou ensinar para vocês vai fazer todo sentido de por que não está dando certo algumas coisas na vida de vocês, por que vocês estão usando a força fraca ou a força forte, ou o eletromagnetismo de forma errada. Quando a gente fala de lei, eu vou dar um exemplo da gravidade. A gravidade é uma lei. O eletromagnetismo é uma lei, ou seja, uma força, né? Ela funciona em todas as coisas. Agora, através da minha consciência, sim, aí vai modificando, igual eu falei. A consciência, ela não é exata. Mas a gravidade, o eletromagnetismo, todo esse processo, força forte, força fraca, sim. Tá. O que é uma lei, Marcelo? Então, por isso que eu falo que não existe lei da atração. Porque isso é um nome fictício só. Existe eletromagnetismo. Lei é o eletromagnetismo. Tá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar de gravidade primeiro? Existem 4 leis, ou seja, 4 forças. Gravidade, eletromagnetismo, força fraca e força forte. São essas as leis universais, ou seja, as forças universais. Todo o universo, todo o planeta está regido com essas 4 forças, que é gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca. Tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre gravidade para a gente entrar na lei da atração, que é eletromagnetismo. Olha só, a gravidade ela se torna uma lei porque eu acreditando ou não, ela existe. E eu usando, vou pegar uma pessoa aleatória que está aqui. Vamos lá, a Elisete. A Elisete que está aqui com a gente, né? Tem várias pessoas, mas vou falar que é a Elisete, eu peguei aleatoriamente.
A Elisete não escolhe usar a lei da atração, ela funciona para a Elisete da mesma forma que ela funciona para Maria de Fátima, que está aqui, para mim, para o Marcelo, para a Gislaine, para todos que aqui estão. Então não é uma roupa que eu falo, hoje eu vou usar a gravidade. Não, ela funciona 24 horas. Você acreditando ou não, essa lei está em ação. Ou seja, ela existe independente do que você acredita. Tá? Isso chama lei. E ela vai funcionar tanto para a Gislaine, quanto para Maria de Fátima, quanto para o Marcelo, para todos que estão aqui na live. Para todo mundo que existe. E para todas as coisas que existem no planeta. Ou fora dele. Então, assim, quando eu estou falando de gravidade, e quando a gente fala que ela é uma lei, e que aí sim as pessoas usam o nome lei de atração para falar de uma coisa que é eletromagnetismo, eu estou pegando a gravidade para explicar. Se você, por exemplo, pega uma pessoa e coloca ela diante de algo bem alto, uma altura, né, lá 10º andar, vamos supor, e você pega duas pessoas, né, e jogam essas duas pessoas lá do 10º andar, ou elas se jogam, ou enfim, elas caem, não interessa como, as duas provavelmente vão ter o mesmo resultado lá embaixo, ou seja, vão morrer, né, exatamente. Mas tá, professor, tem as estatísticas de pessoas que só machucam, não chegam a morrer. Não é regra, é exceção. Quando a gente fala de lei, ela serve para todos, ela acontece de forma igual para todo mundo. Raramente há uma exceção, que são cálculos matemáticos. Mas a gravidade, ela está funcionando. O resultado pode ser talvez até diferente, mas geralmente ela vai funcionar para os dois. A pessoa não vai sair voando, não é verdade? Quando ela cai lá do 10º andar. Isso é uma lei. Ela está funcionando. Se eu pego essa caneta aqui, ó, ela é gravidade, ó. Ela está funcionando a gravidade. Se alguém aí pegar essa caneta ou uma outra caneta e fizer o mesmo que eu estou fazendo, faça um teste aí. Vai funcionar. Não funciona só para o Marcelo. Não é para mim só. Ela está funcionando. Ela funciona para todas as pessoas. Isso chama-se gravidade. Isso é uma lei. Por que ela é uma lei? Porque ela funciona para todas as pessoas. Ela serve para mim e para todo mundo. Lei significa isso, tanto lei dos homens como lei universal. Tá? Se a pessoa mata, provavelmente ela vai presa. Então isso, né, é uma lei. Existe uma lei, não mata as pessoas, para não matar as pessoas. Tal. Isso é lei, mas não vou nem entrar nessas questões assim. Estou falando de lei universal. Tá? Então só para vocês entenderem aonde a gente vai chegar. Então quando eu estou falando de física quântica, lei da atração, nós estamos falando de eletromagnetismo. Então, eu não escolho usar a gravidade, da mesma forma que vocês não escolhem usar o eletromagnetismo. Agora eu vou entrar na física quântica, tá? Ou seja, na lei da atração. Porque o eletromagnetismo não é algo que eu escolho usar, ele está funcionando da mesma forma que eu acabei de explicar que o eletromagnetismo, que a gravidade está funcionando. Não vou entrar em força forte, força fraca, porque são processos muito quânticos, mas eu só quero que vocês entendam que existem essas 4 forças. Gravidade, eletromagnetismo, força fraca e força forte. Pronto, isso é lei. Isso é lei. Não existe lei da gratidão, lei do perdão. Não, isso não é uma lei, gente. Lei é algo que serve para todo mundo. Se eu ficar agradecendo todo dia, eu não vou ter um resultado de João. Agora, se eu fizer um processo de gravidade igual todo mundo faz, provavelmente nós vamos ter o mesmo resultado. Né? Que nem eu acabei de explicar. Se todos pegarem uma caneta e fizer assim, ela vai ter o mesmo resultado. Isso é lei. Agora, se todos ficarem só agradecendo, isso não é uma probabilidade de um resultado acontecer. Então, ela não pode ser chamada de lei da gratidão. Ela é um manifesto de fé, de gratidão, de estado de ser. Não tem nada a ver com o processo de campo de gravidade, de eletromagnetismo, de atrair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é um processo secundário ao eletromagnetismo, à gravidade e tal. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entendo das leis, quando eu entendo, por exemplo, que a gravidade funciona e eu uso ela a meu favor, ainda vou continuar na gravidade para fazer sentido para vocês, eu não vou usar essa lei universal contra mim, que é o que a gente faz, geralmente, né? Então, por exemplo, quando a gente está diante de uma altura, a gente não se joga, porque a gente sabe que existe uma lei ali, e existe o quê? Uma consciência que se eu cair, eu vou me machucar, se eu me jogar, né? Estou dando um exemplo. Então, a gente usa a lei da gravidade a nosso favor. Quando, por exemplo, a gente utiliza a roda facilita com que eu suba uma ladeira, com que eu coloque um objeto ali e vou carregando. Isso é usar a lei da gravidade a meu favor.
tá? Um elevador, eu uso a lei da gravidade ao meu favor. Então, ao invés de subir escadas, eu pego e chamo o elevador e subo. Eu estou usando a meu favor, tá? A gente sabe usar bastante a lei da gravidade a nosso favor, eu digo a grande maioria. Então, por exemplo, se eu quero ir para um estado, né, eu uso a gravidade ali, eu uso todo um processo de usar toda aquela tecnologia a meu favor, tá? Entenderam? E eu vou trazer para um lado mais simples, né? Se você tiver num prédio de andares ali e alguém precisar dessa caneta aqui, você pode amarrar ela numa cordinha e jogar para a pessoa, se a escada estiver interditada e o elevador. Ou seja, é uma consciência que está usando isso a seu favor, usando certo a lei da gravidade. Tá, e o que tem a ver isso com a lei da atração? Porque eu estou falando de leis, e o eletromagnetismo, que as pessoas chamam de lei da atração, ela é o mesmo processo da gravidade. Se eu souber usar ela a meu favor, as coisas vão acontecer. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, a grande questão aqui agora é entender que o eletromagnetismo, assim como a gravidade, existe em todas as coisas. O eletromagnetismo é um ramo da física tradicional que tem como objetivo, né, de estudo as propriedades magnéticas, eletromagnéticas. Então, todo o planeta, todo o sistema, todo o universo, ele está envolvido com o eletromagnetismo. Então, ou ele está atraindo ou ele está repelindo alguma coisa. Isso chama-se eletromagnetismo. É igual um ímã, pessoal. Se a gente pega dois ímãs ali nos mesmos polos, eles vão se repelir, né? Eles não juntam. Se a gente, né, muda os polos, eles se atraem. Então é uma força. Aí a gente está falando de lei, eletromagnetismo, que as pessoas chamam de lei da atração, porque está atraindo algo. Mas lembre que o eletromagnetismo ele atrai e ele repele. Na verdade, quando se trata de consciência humana, a gente não atrai as coisas, a gente é atraído. Né? Porque se existe um sistema grande, que é o planeta, que é o universo, que é um campo eletromagnético muito maior que você, é claro que é você que é levado a esse processo. Gente, imagine se isso aqui for um ímã, tá? O planeta todo, né? Os campos do planeta. E você é isso aqui. Não é o planeta que vai até você. É você que vai ser puxado para o planeta, porque o ímã é maior. Então, quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente está falando de proporção também. Então, existem os campos atratores, tá? Então, todo o planeta, todo o sistema, existem seus campos atratores. E você é apenas um dos polos de atração. Então, a sua mente, ela fabrica eletromagnetismo, ou seja, o neurônio. Toda vez que eu penso, que eu estou pensando em algo, que eu estou aqui imaginando o carro dos sonhos, a casa, seja lá o que for, eu estou gerando eletromagnetismo. E aí sim eu estou sendo levado às realidades, aos cenários que eu estou criando. Então, só para vocês entenderem, da mesma forma que eu não escolho usar a gravidade, eu não escolho também não usar tipo, o eletromagnetismo ou usar o eletromagnetismo. Ele está funcionando 24 horas, independente se eu acredite ou não, tá? Ele está acontecendo, esse processo de sinapse, de neurônio que está gerando eletricidade, e toda eletricidade gera magnetismo. Então, isso é lei, isso é uma lei. Ela funciona em mim e ela funciona em você, independente se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, se eu sou uma pessoa nova, se eu sou uma pessoa mais idosa. É um campo eletromagnético. Enquanto você estiver vivo, ele está funcionando. Enquanto você estiver aqui pensando, gerando neurônios, o elétron está sendo feito. Ele está sendo gerado, essa carga elétron. Isso é quântico dentro de você, tá? Agora, todo o resto em você está em peso de massa, que é essa realidade aqui fora, que é seu braço, é tudo condensado. Mas a sua mente, ela é quântica, ela tem um campo eletromagnetismo. E é aí que está o seu poder. Porque qualquer coisa que você puder escolher através de pensamento consciente, você gera um campo eletromagnetismo. Vamos voltar lá. Quando eu penso, quando eu estou gerando neurônios, quando eu estou mexendo com a minha mente, eu estou criando redes neurais. E o que são redes neurais? Eletromagnetismo. Toda vez que eu penso, e são 70 mil pensamentos por dia, negativo, tá? Geralmente. Desses 70 mil pensamentos negativos, 80%, aliás, desses 70 mil pensamentos, 80% deles são negativos. Ou seja, você está gerando eletromagnetismo e sendo levado a ondas
de infinitas possibilidades de não dar certo a sua realidade. Por quê? Porque você não sabe utilizar isso a seu favor. Porque você ainda está achando que é uma atração, ou então que é uma questão mística ou alguma coisa assim. Não é, tá? É claro que tudo está incluso. A fé, a sua espiritualidade e o campo eletromagnético. Só que eu estou dizendo, você tem que estar consciente do que você quer. Se eu não estou consciente, se eu chego num restaurante, olha só, cheguei num restaurante, aí o garçom veio com um cardápio. Eu olho lá o cardápio, lá tem pizza de portuguesa, pizza de calabresa. Eu tenho que escolher o que eu quero. O garçom não vai trazer para mim enquanto eu não escolher, tá? Ele vai ficar em frente a mim, olhando parado, o que você quer? Se eu não escolho, se eu não tenho consciência do que eu quero, não vem. Tá, o que tem a ver a pizza com eletromagnetismo? Porque se você ficar só pensando e não escolhendo, você não consegue. Porque se fosse assim, o seu pensamento já tinha te matado. De tanta coisa ruim que você pensa, de tanta tranqueira que a gente pensa. Então não tem nada a ver com pensamento negativo ou pensamento positivo. Tem a ver com escolhas conscientes. Então quando eu estou escolhendo, eu também estou gerando eletromagnetismo. Só que quando eu tenho consciência disso, eu estou observando o que eu desejo e aí eu estou no comando, sendo levado ao meu objetivo, sem pressa, tá? Não adianta fazer mimimi com pressa, tá? O grande lance das pessoas é o quê? Elas entram num processo de muita pressa para que as coisas aconteçam e não é assim que o universo funciona. Ele não é um garçom. Que ele vai falar, você vai falar, eu quero isso, ele vai trazer agora para você. Não, você precisa gerar onda suficiente, predominante, para ser levado àquele local. Até porque isso é um mecanismo de defesa da própria natureza. Porque se você tivesse sendo levado a todos os cenários trágicos que você pensa, você já estava morto. Para pensar isso. Então não é assim que funciona, não é Disney. Não é magia. Não é pensei e aconteceu. Que bom que não é. Agradeça que não é. Porque se fosse, estava danado ou danada, não é verdade? Então já tira isso da consciência de vocês. Não é instantâneo, nem o miojo é instantâneo. Você põe ele lá, é 3 minutos. Não é instantâneo, não existe, tá? Então uma gravidez tem seu tempo de ruptura, 9 meses, tem exceção de 7 meses ali, mas é lei, 9 meses, tá? Uma mulher, um ser humano, tô falando. Então, olha só, quando eu entendo de lei, eu começo a utilizar a meu favor. Então tá, o princípio é entender que existe um tal do eletromagnetismo, que eu gero isso naturalmente, independente de eu acreditar ou não, e ele funciona 24 horas. Exato, parabéns, bingo, é isso. Tá, agora como utilizar isso ao meu favor? Sabendo, só em saber que ele já existe, eu já estou começando a entender e escolher, tá? Então assim, vamos lá, vou passar para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu sair daqui, vou mudar uma tela aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, quando eu entendo que tudo é uma questão de meta, né? Qual que é a sua meta? O que você está escolhendo? Igual eu dei o exemplo da pizza aqui. Você chega numa pizzaria e você fala para o garçom que você quer uma pizza de portuguesa, provavelmente é essa que vai vir. Se ela está no cardápio, ela vai vir. Quando a gente fala de universo, quando a gente fala de coisas que existem aqui fora, não existe um limite específico, porque tudo que existe já é criado. Tudo que você pensa é porque existe. Muito difícil você vai pensar algo que não existe. Não existe isso. Daí, se você pensa num carro é porque ele já existe. Você pensa numa pessoa porque você já viu, ouviu falar, né, o ideal de uma pessoa que você deseja, de um relacionamento. Não existe uma coisa que você pensa que não foi feita ainda, criada. Tá? Isso são arquétipos. Nem vou entrar em detalhe de arquétipos hoje, tá? Que é outra especialização minha. Vou falar só de eletromagnetismo, só para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de lei da atração, nós estamos falando de eletromagnetismo, tá? Já vai compartilhando com as pessoas e dando like aí, pessoal. Dando aviãozinho, dando coraçãozinho. Se alguém quiser escrever um comentário, fazer uma pergunta, uma dúvida que tá aí, vai fazendo, tá? Vocês que estão online aí, eu tô vendo, já vai dando um coraçãozinho aí. Vamos chamando as pessoas, porque esse aqui é um conteúdo rico, tá? E isso sim vai mudar a vida de vocês. Então tá, eu entendi que o eletromagnetismo é uma lei, uma força, né? Na verdade, uma força que funciona, uma força que existe e que, independente se eu acredite ou não, ela está ali agindo a meu favor ou contra mim. Exatamente. Então, na verdade, eu não digo contra, mas é aquilo que você está escolhendo. Então, a gente separa isso com mentes ricas e mentes pobres, né? O que tem a ver isso, professor? Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de cenários mentais. Então, o grande lance aqui não é você ter a quantidade de pensamento positivo que você tem,
ou a quantidade de pensamento negativo que você tenha. Porque não é isso que faz com que aconteça, eu já acabei de explicar. Não é a quantidade de pensamentos, mas é a qualidade do pensamento, é a predominância do pensamento. Eu tenho 70 mil pensamentos por dia, 80% dele, vamos colocar aí 48 mil pensamentos, são negativos. Eu não consigo controlar. Então não adianta querer ficar vibrando positivo, você não vai conseguir, tá? Eu já te digo de cara, acorda do País das Maravilhas, porque você não consegue dominar 50 mil pensamentos, 54 mil, porque quando a gente pega os neutros, ele vai para a casa dos ruins, tá? São média de 60 mil pensamentos ruins por dia, 48 mil negativos, sobra aí alguns positivos e alguns neutros, e os neutros vão para a casa do negativo. Então vamos botar aí que você tem 54 mil pensamentos negativos e sobra só 6 mil positivos, tá? Você não consegue com 6 mil pensamentos controlar 44 mil, 54 mil, você não consegue, tá? Então é como se fosse uma guerra, que você tem ali 54 mil soldados e só você com 6 mil. Você vai perder a guerra em segundos, né? Uma bazucada que der ali que morre todo mundo. É exatamente o que eu quero que você entenda. Você não vai conseguir controlar os 54 mil pensamentos. Ou seja, você está gerando isso. Tá, eu não vou entrar nem em detalhe por que isso acontece. Porque isso é um sistema de matrix, isso é um sistema político, isso é um sistema religioso, é um sistema social, familiar. Nem vou entrar nisso, né? Porque a gente cresce ouvindo, né? Que a vida é difícil, que as coisas não vão dar certo. Ou seja, a gente vai fazendo... É como se eu pegasse o gravador e apertasse o play, o REC, né? E ele começasse a gravar desde a minha infância. Então, tudo isso que eu estou ouvindo está no meu lado límbico, ou seja, nas minhas memórias, o lado direito do cérebro, aonde fica o banco de dados. E aí, é claro, ele é predominante no negativo, porque eu cresci em um ambiente, geralmente todo mundo, tá? Estou falando da maioria. Cresceu em um ambiente onde as pessoas geram medo, que você tem que ter medo, cuidado, que as coisas vão dar certo. Ah, se você for investir em tal coisa, é um perigo, tá? Então, assim, você está rodeado de soldados falando para você que a vida é difícil. E aí você cria os próprios soldados na sua mente também, dizendo que é difícil. Então tá, não vou entrar nesse assunto de crença, que isso é um assunto para 10 lives, tá? Eu só estou dizendo que nós somos condicionados desde pequeno a criar esses soldados, que são esses 54 mil pensamentos negativos, que você não vai conseguir controlar. O grande lance aqui, olha só, o grande lance não é os 54. Eu consegui controlar os 54 mil pensamentos negativos. Você já entendeu que não vai conseguir, tá? Pode parar. Não adianta fazer gratidão, não adianta ficar meditando, não adianta fazer Ho'oponopono, que eu amo Ho'oponopono. Inclusive, tem um até aqui, ó. Aqui, ó. Ho'oponopono, né? Aqui o meu Japamala, né, galera? Que faz o Ho'oponopono ali. É bom? Não vou entrar nesse assunto agora, mas só para dizer que não adianta fazer Ho'oponopono 108 vezes. Não adianta. Por quê? Porque não é assim que funciona, tá? Não é lei funcionar isso. Isso não é uma lei. Eu pegar um Japamala e fazer 108 vezes um Ho'oponopono, isso não é comprovado cientificamente que vai funcionar. Porque isso é um processo pessoal, isso é um processo de limpeza de memória só. Limpeza de perdão, mas não tem nada a ver com eletromagnetismo isso. É outra medida. Então, eu estou dizendo que você pode fazer Ho'oponopono, e é até legal fazer, eu amo fazer, eu tenho um Japamala, eu faço. Mas eu não faço isso aqui para ter dinheiro. Eu não faço isso aqui para ter saúde. Eu não faço isso para ser levado ao cliente certo. Eu não faço isso para co-criar a casa, o apartamento. Co-criar não, porque já existe, né? Para atrair, ser atraído a isso. Eu não faço para isso. Por quê? Porque não adianta. Você sabe que não adianta. Quantas vezes você já fez isso? Ah, uma vez adiantou. Ó, relógio acerta a hora 2 vezes por dia, tá? Então, às vezes, é uma coincidência mesmo. Então, não tem nada a ver. O que é lei é aquilo que é provado. Aí sim, se eu pego uma predominância eletromagnética, eu sei que ela vai ser atraída, né? Então, o exemplo disso que eu vou dar para vocês, já façam isso mais tarde em casa, hoje, quando vocês quiserem, né? Eu tenho certeza que se vocês colocarem no prazo de 48 horas, vocês escolherem aí
Um número específico, um par de número, vocês vão ver ele aleatoriamente em qualquer lugar. Por quê? Porque você ativou uma consciência, uma escolha, igual o menu da pizzaria. Eu quero pizza de portuguesa, é essa que vai vir. Então, se você escolhe, você dá atenção. No experimento da dupla fenda, que já anotem aqui, se alguém puder anotar para mim aqui, ó, experimento dupla fenda, procurar no Google, porque eu não vou digitar, tá? Façam isso, por gentileza, para mim. Então, escreve aí, ó, experimento da dupla fenda. Assistam no Google. Digitam, por gentileza, para mim, tá? Para as pessoas entenderem. Esse experimento mostra exatamente isso, que quando eu estou observando uma realidade, eu estou dando atenção para ela. E o que é dar atenção? Escolha. Então, sabe por que às vezes as coisas não estão acontecendo, até as ruins? Porque você ainda não deu atenção plena para ela. Porque no dia que você der atenção plena, ela vai acontecer. E pode ser a pior coisa do mundo como a melhor coisa do mundo. Porque lá não está dizendo o cenário se é bom ou ruim, é sua escolha. Aí entra livre-arbítrio. Lei, tá? Você não tem como mudar isso. Então, se eu chego num prédio alto e me jogo, não existe uma consciência que vai me tirar dali porque eu sou bonitinho. Ah, porque eu coloquei essa camisa linda rosa aqui. Não. Eu vou me machucar. Eu fazendo Ho'oponopono ou não, eu fazendo oração ou não, eu ser uma pessoa espiritualizada ou uma pessoa totalmente sem fé, vai acontecer o mesmo processo. É uma lei, tá? Agora, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa espiritualizada é muito mais leve. Eu postei hoje aqui, eu falei, olha, quando a gente deixa o fardo ser leve e suave, que é a proposta de Cristo, né? Independente de religião aqui, é deixar o fardo ser leve e suave, é apenas escolher o que você deseja e soltar. O que é soltar? Se toda vez, eu não chamo o elevador várias vezes. Gente, quando você, ó, o que é lei? Gente, lei é isso, ó, lei da atração, eletromagnetismo. Quando você chama o elevador no seu prédio, eu não preciso provar nada para vocês, vocês fazem isso todo dia. Ou em qualquer lugar que vocês vão, tá? Vocês vão lá, chamou o elevador, é uma vez só. Ninguém chama duas vezes, porque se chamar, tanto faz. O que eu quero dizer para vocês? Não é a quantidade de pensamento que vai trazer o carro, que vai levar você ao cliente. Não é a quantidade disso que vai dar o resultado. É a escolha disso, tá? Você escolhendo uma vez chamar o elevador, ele vai vir. Agora, o tempo de ruptura dele é outra coisa. Se ele vai demorar a chegar ou não, vai depender da sua escolha. Se você estiver ansioso, é igual o leite. Eu já coloquei esses dias aqui, eu peguei até uma atriz. Acho que o nome dela é alguma coisa de Mariana Gimenez, alguma coisa assim, não sei se é esse o nome, depois eu vejo, tá? Eu postei um vídeo dela olhando uma leiteira, né? No fogo, com leite subindo, e ela lá ansiosa, com a mão esperando que o leite suba. Isso é efeito Z não na física quântica, tá? Nem vou entrar em detalhe agora, porque é conteúdo para 10 lives. Tá? Mas só para vocês entenderem. Depois vocês me chamam, quem quiser tirar dúvida. E ela olhando esse leite com ansiedade, o que acontecia? O leite não derramava. Milhares de vocês já fizeram isso. Eu não preciso dizer que ela existe, isso é real. E quando ela saiu, que ela esqueceu, a campainha tocou, o que aconteceu? O leite derramou. O que eu quero dizer para vocês? Que quando vocês estão prendendo, olhando alguma coisa, vocês estão gerando um processo do eletromagnetismo de repelir. Lembra que eu falei que o que o eletromagnetismo faz? O ímã, né? O ímã não, o eletromagnetismo, eletricidade. Ou ele atrai, ou ele repele. Por exemplo, quando eu estou ansioso com alguma coisa, eu estou repelindo. Né? Tipo assim, eu quero muito carro, e eu penso, e eu fico desesperado com aquilo, eu acabo afastando aquilo do meu campo, ou seja, paralisando a força de vir para mim, ou de eu ser levado isso. Olha lá, a Elisete colocou experimento da dupla fenda, assisto no Google. Obrigado, Elisete. Então é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Eu acreditando ou não nessa lei, ela está funcionando, isso chama-se eletromagnetismo. Agora, qual é o grande lance, professor, que você poderia dar hoje para a gente de dica? Não se preocupem com a quantidade de pensamentos negativos que vocês tenham. E nem se preocupem em questões vibracionais, porque a vibração ela é secundária. Ela existe sim, tudo é onda, sim, onda quântica, onda ondulatória. Você não consegue medir uma frequência em hertz, tá? Ela existe aleatoriamente. Eu consigo ter cálculos, igual David Hawkes trouxe alguns cálculos da escala Hawkes que eu ensino para vocês. Estados de consciência, está bem claro na escala de Hawkes.
Não está falando escala de vibração, vibração de achismo. Ele está falando de consciência. Uma consciência do medo, ela está em campos de atração eletromagnetismo sendo levado para aqueles cenários. E é isso que David Hawkes estava tentando explicar, tá? Que aí o corpo todo gera uma vibração, um eletromagnetismo através de uma escolha. Não é aleatório. Eu não consigo sentir uma emoção se eu não vi algo, se eu não escolhi algo. Dá um exemplo disso. Você liga a TV, você pega o controle, tá? Aí você põe lá no Netflix, sei lá onde você vai assistir. Você põe lá no Netflix, aí você vê lá o filme O Chamado. Aí você põe lá, ou seja, você consciente escolheu. Igual essa roupa que eu escolhi hoje aqui. Igual você está aqui hoje na live. Você escolheu. Quando você escolhe, aí começa um processo eletromagnetismo. E aí gera uma onda. E essa onda vai te levar a cenários. E esses cenários geram sensações. Por isso que você sente medo, você sente frio, calor, tal. É secundário isso, tá? Então a pessoa que fala assim para mim, eu tô vibrando em tal frequência, tudo bem, mas você escolheu primeiro estar naquele universo, naquele cenário. Eu não estou dizendo que não existe vibração, não estou dizendo que não existe frequência, muito pelo contrário, eu sou cientista, eu provo até que existe. Eu não acho, eu tenho certeza que existe. O que eu estou dizendo para vocês é que não é essa medida para que você escolha a sua realidade. Ela é secundária, é uma reação. Então eu pensei de coisas ruins, gera medo. Medo é um sentimento, é uma vibração, é uma frequência. Ela é secundária, ela vem depois da escolha, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando vocês estão vivendo algumas realidades, vocês estão, na verdade, escolhendo alguns cenários. Então, quando, por exemplo, estou pensando aqui, dinheiro é difícil, o governo não presta, isso, política, ou religião, meu vizinho, minha mãe, papagaio, gato, cachorro, galinha. Eu estou, na verdade, tendo milhares de pensamentos que são como soldados, tá? Que precisam de ordem. O seu inconsciente, eu vou resumir essa live assim, então vocês já entenderam o que é eletromagnetismo. Então, qual que é o perigo aqui? O perigo não é quando eu gosto de falar essa palavra. Qual que seria a dica? Não se preocupar com milhares de pensamentos negativos. Eles são apenas memórias, tá? Eles estão no lado límbico da sua mente, no seu inconsciente ali, no lado direito do cérebro, como um banco de dados. Vamos falar que é um 95%, que as pessoas dizem inconsciente, né? Nós falamos subconsciente na psicologia e tal, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala desse inconsciente, ou seja, desse lado límbico, a gente está falando das memórias, das emoções, onde ficam os arquétipos, as imagens, toda a recordação. Ou seja, todos os soldados daqueles 54 mil que eu falei para vocês contra vocês, que é o pensamento negativo. Tá, mas a grande questão não são esses soldados, porque eles não tomam decisão. O lado límbico do cérebro, que é esse de emoção, de estar toda hora desviando um pensamento, pensando desse jeito, pensando daquele, ele não consegue escolher, tá? Você não consegue pedir para o seu cérebro direito, seu lado do inconsciente, e fazer uma escolha. Ele só reage. Quem escolhe é o lado esquerdo do cérebro, que é o neocórtex, que é a consciência, que é o consciente. É ele que escolhe a realidade que você quer viver. É ele que escolhe a roupa que você vai vestir, é ele que escolhe isso. Ou seja, ele é o general. Tá, Marcelo, o que você quer dizer com isso? Que não se preocupe com 54 mil soldados. Quando um general chega num quartel e tem lá 54 mil soldados, não precisa de 10 mil generais. Não precisa de ter 54 mil generais para dar uma ordem. É um só. É um general para dar uma ordem, para todos os soldados obedecerem. Ou seja, começar a servir aquele general. E nessa história aqui, quem é o general? É você. Então, o grande lance que eu quero deixar para vocês hoje não é se preocupar com os milhares de pensamentos negativos, mas é dar ordem para todos eles te obedecerem. E aí sim, você precisa entender isso de forma mais certa, mais assertiva, não é do dia para a noite. Mas só em você entender que quem tem que estar no controle é você. E toda vez que eu vejo um pensamento aparecer na minha mente, eu olho para ele e falo, eu não ligo. E exatamente isso. Olha para esse cenário e fala, tá, mas eu não ligo, eu posso mudar outro.
Eu posso escolher 24 horas qualquer cenário. Ah, eu vou botar essa roupa, não quero mais, eu vou botar outra. Tá, eu escolho. Ninguém pode escolher por mim. A não ser que você deixe que os soldados estejam sentados lá no quartel, ou seja, na sua mente, tomando decisões não, tendo reações aleatórias. E eles não vão sair do lugar enquanto você não escolher. Enquanto você não der ordem, eles vão ficar ali parados, olhando a morte da bezerra. Esperando o leite derramar, que nunca vai derramar, porque está paralisado. É isso que eu quero que vocês entendam. O eletromagnetismo é a consciência de vocês escolhendo em qual cenário vocês querem ir. Imagine vocês entrando dentro de um Uber. Vamos lá, pega um celular e coloca ali. Eu quero ir para o, quem é de Cuiabá aqui, eu quero ir para o Shopping Estação. A pessoa que está no Rio de Janeiro quer ir para o Pão de Açúcar lá, ou para o Cristo Redentor, Bahia, eu quero ir lá para Pelourinho, lá, enfim. Qualquer, né? Enfim, onde você estiver. Pense e imagine isso. Quando você pega seu celular, você digita lá para onde você quer ir. Se você não colocar, não vai. O que eu quero dizer para você, se você não escolhe consciente, mandando ordem, não funciona. Isso é escolha. Só que isso aqui é um aparelho celular, que eu estou dando um exemplo aqui, é um aparelho celular. O que eu estou falando para você é que dentro da física e dentro da lei da atração, do eletromagnetismo, funciona igual. Se você pega um aplicativo e você coloca lá, eu desejo ir para tal lugar, vai vir um Uber mais próximo, ou seja, quando você está escolhendo consciente e uma única vez, não é várias vezes, não são várias vezes. Porque se você escolhe várias vezes, você cancela o Uber. Se você escolheu lá, quer ir para tal lugar, e você para e pede de novo, nunca vai chegar esse Uber. É isso que eu quero que vocês entendam. Não acha que é diferente com o desejo de vocês. Porque é o mesmo campo eletromagnético. É um GPS que você tem na mente, gerando ondas, buscando aquilo que é mais semelhante a ele, para ele atrair. É isso que eu quero que vocês entendam. São como rádios, estações de rádios. Tem lá Band, Gazeta, Jovem Pan, Cultura, tem, enfim, Centro-América, várias, nem sei, tem várias rádios. E você está aqui. Qual rádio eu quero escutar? Todas estão disponíveis, mas aquela que você sintonizar é a programação que você vai ouvir. Você pode mudar de rádio a qualquer momento, é isso que eu quero que você entenda. Escolhendo qual música você quer ouvir. Se você está numa rádio que só toca música sertaneja, é só sertanejo que vai tocar ali. Se você está numa rádio que só toca blues, jazz, é só isso que você vai ouvir. Não espere ouvir outra coisa. Então, quando você está gerando eletromagnetismo para negatividade, para cenários ruins, não espere que de lá vai vir um carro dos seus sonhos. Não espere que de lá vai vir a casa, o relacionamento, porque você está gerando o eletromagnetismo para ser levada a cenários de escassez, não de prosperidade e abundância. Agora, é igual a rádio. Ah, eu quero ouvir a MPB. Existe uma rádio que toca MPB. Se eu colocar numa rádio que toca rock, não estou dizendo que uma é boa ou outra, não. Estou dizendo só para vocês entenderem, tá? Adoro todas as músicas. Sou músico até, também. Mas coloco lá uma rádio que está tocando MPB e eu quero ouvir rock, eu tenho que sair daquela rádio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso aí é escolher. Eu escolho a partir de hoje tal coisa, e é uma única vez. É claro que existem processos, eu não estou dizendo que não existam. O que eu quero dizer para vocês é que isso é possível. Eu quero que vocês saiam dessa live hoje entendendo que existe uma forma de vocês conseguirem controlar esses pensamentos negativos, esses milhares de soldados. Não é criando novos soldados, mas é escolhendo um para comandar todos eles, como um general no quartel. Né? Então, quando você tem alguém que gera ordem em um lugar, imagina uma casa, se ela não tiver ninguém, um porteiro, se não tiver um guarda, e ela estiver abandonada, logo, logo vai ter invasores. Vai começar a aparecer bicho dentro dessa casa, cobra, lagarto, vai ter mendigo entrando na casa, vai começar a ser invadida. É exatamente o que acontece com a vida de vocês. Se não tiver ordem, começa a ser invadida por vários moradores inconvenientes que vocês não desejam. E quais seriam esses moradores, professor? Medo, ansiedade, resultado negativo, fechamento de venda que não dá certo, cliente que desmarca. Isso é os invasores. Porque se eu gero uma onda que eu desejo ser levado a tal cliente, eu dou o comando certo, e isso precisa se aprender. Claro, isso numa live não aprende. É claro que não. Eu tenho 13 anos de física quântica. Vocês acham que numa live dessa eu vou ensinar para vocês? Não, eu só estou ensinando que existe. Um meio de vocês aprenderem. É isso, e que é
desmistificando todo o medo que vocês têm de por que não está dando certo, será que eu sou uma pessoa azarada? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com escolha, tem a ver com comando e você precisa aprender qual o comando certo você precisa dar. E aí sim é um outro processo muito maior. Só que é possível, mas só em você entender isso aqui que eu estou explicando para vocês, tá mais fácil já vocês começarem a mudar a realidade de vocês. É mais fácil vocês começarem a dar ordem, a ordem para que as coisas aconteçam. E não é 200 ordens, é uma ordem. E o que é uma ordem? Uma única escolha. Quando eu chego numa pizzaria, eu falo que era uma pizza de portuguesa, é essa que vai vir, não vai vir outra. Não vem outra. Só que a diferente de uma pizzaria para o universo é que na pizzaria tem um garçom olhando para sua cara. O universo não tem. É você com você mesmo, mandando a onda e a onda indo procurar os lugares, as pessoas, as situações, os ambientes que você está gerando o mesmo campo eletromagnético. E aí não tem nada a ver com lei da atração, tem a ver com eletromagnetismo. E não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com meditação. Isso é secundário. A oração é exatamente a escolha. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Levanta. O que queres que eu te faça? No caso, eu quero andar. Pega a tua cama e segue andando. É escolha. A escolha é fé. Só para vocês entenderem. Quando você tem fé, você está escolhendo. Escolhendo algo, ruim ou bom. Interessa. Quando você tem escolha, e isso é consciência. Quando eu estou consciente de que eu quero algo, e eu escolho isso consciente, é fé. É oração isso. É pedido. Na verdade, você não pede, você escolhe. Pedido é uma maneira de entender, né? Para vocês entenderem. Igual eu falei, lei da atração é uma maneira de você entender eletromagnetismo. Mas, na verdade, você pede, você escolhe. Você não pede, vou repetindo. Na verdade, você não pede nada, você escolhe. E as coisas vão vindo ou sendo levadas até você, ou você vai ser levado até as coisas. Tá? Na verdade, nós somos levados, como eu expliquei, porque nós somos um campo atrator menor do que a proporção do planeta. Então, é claro que eu vou ser levado, igual um metal é levado para o ímã, um ímã maior, tá? Só para vocês entenderem. Agora, o que é ser levado? Não é de fato a parte física. Você escolhe, então você primeiro é levado, e aí depois tem um processo de eletromagnetismo. Aí, às vezes, a pessoa pode aparecer na sua vida, uma situação, um cenário, mas primeiro você pede o Uber. É isso que eu quero que vocês entendam, depois ele vem. Só para vocês entenderem a metáfora, tá? Primeiro você pede, ou seja, escolhe para onde você vai. E aí você gera a onda, e essa onda traz para você. É lei. Isso é lei, tá? E outra coisa, se eu errar o caminho, no meio do percurso, estou dando um exemplo do Uber ainda, tá, pessoal? O próprio GPS, ele vai recalcular uma nova rota, mas ele vai me levar onde eu escolhi. Ele não vai me levar para outro local. Ele vai me levar exatamente para onde eu escolhi, nem que demore mais. O que eu quero dizer? O tempo de ruptura, que é se vai acontecer ou não, vai depender muito de cada um. E se falando de pessoas, não é exatas. Falando de ser humano, de mente, eu não tenho como falar que é a mesma medida para o Mateus, meu querido que entrou ali, e é a mesma para a Eliane. Não é a mesma. Eu estaria mentindo isso, tá? Agora, o processo eletromagnetismo é igual para os dois. Exatamente igual à gravidade. Tá, o que você quer dizer com isso? Que vai funcionar se você souber usar da forma certa. Aí vai funcionar. Tanto para o Mateus, quanto para a Eliane, quanto para qualquer um, para o Marcelo, para a Jaqueline, para qualquer pessoa que entrou aqui. Se você souber usar o eletromagnetismo, ele é uma lei, uma força universal. Ele vai funcionar, independente se você acredita ou não. Não quero que você acredite, só quero que você escolha. Olha lá, o Mateus colocou, tudo veio a mim com facilidade, alegria e glória. É uma escolha. Ele está escolhendo que tudo venha até ele com facilidade, alegria e glória. Se ele predominar isso aí, acabou. Ele não precisa ficar pensando 24 horas, é uma escolha. Escolhe esse e o restante vai só cancelando. Eu não ligo e assim vai. É um processo muito longo, igual eu falei, eu não tenho como explicar numa live dessa. Eu estou falando de um assunto até agora, a gente tem mais de 1 hora quase. Eu estou falando de um assunto. O universo não se resume em um assunto. Só para vocês entenderem, tá? Então, pessoal, se você... Olha lá, a Eliane colocou, quero muito saber usar. Você já está aprendendo a usar, vocês precisam saber escolher, tá? O que eu estou passando até para vocês que são novos aqui nessa live,
já é uma forma, porque assim, deixa eu explicar aqui o que a Eliane perguntou se tomar uma água, tá, pessoal? Preciso me alimentar também. Vamos lá. É, o próprio fato, Eliane, você perguntou ali, né? Ah, eu quero saber como usar. Quem mandou? Silvane Santos mandou um avião para participar. Deixa eu ver se ela quer participar aqui. Aviãozinho aí pro pessoal. Que isso sim é um assunto que agrega, não é ficar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, vendo foto de artista. Isso não leva ninguém a nada. Tá? Olha ali, eu acho que a Silvane trouxe. Silvane, boa noite. Boa noite! Cadê Tudo jóia. só a foto. Deixa eu tirar o negócio do cabelo aqui. Oi, tudo bom, professor? Fica tranquilo. Ô, minha querida, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Estava aqui estudando, estava inclusive estudando física quântica, viu? Assistindo Lucy. Olha que maravilha. A Silvana é uma aluna já de mentoria, uma mentorada, né? Uma aluna minha que já vem aplicando a física quântica, já teve seus resultados. E olha que surpresa estar aqui com a gente online, agora ao vivo aqui. Seja bem-vinda. Alguma sugestão, alguma pergunta, Silvane? Oi, Silvane. Oi, Silvane. Oi, tá me ouvindo? Alguma sugestão, alguma pergunta? Estou te ouvindo. Tá. Não, eu estava assistindo o filme que você me indicou, né? O Lucy. Então, muito, muito bom. Tudo a ver com o que você já me passou na mentoria. Excelente filme, entendeu? Que maravilha. Assistam Lucy aí, ó. Já outra dica que eu sempre dou para os mentorados, para os alunos. E hoje para vocês aqui, eu acho que ele está na Netflix, né? Não sei, mas é Lucy, tá? É Lucy, Lucy. É um filme com uma personagem, né? A Lucy. E vocês vão entender muito de física quântica para quem não conhece, tá? Mas é uma super dica assistir esse filme. Mas é claro, depois de entender o que a Silvana entendeu, né? Isso. Senão fica meio aleatório. Mas assistam, independente disso, tirem dúvidas comigo depois. Me chamem no privado. Se alguém puder colocar meu número aí, pessoal, ó, 65 981 17 2089. Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, saber como funciona tudo isso. Depois, né, com mais calma, tá? 65 981 17 2089. Aí, se puderem colocar aí, pessoal, anotando, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Fixado. Peraí. Só um instantinho. Mas eu posso aí. Eu acho que eu vou conseguir fixar. Pronto. Fixei, o número está aí fixado na tela para vocês. Silvana, minha querida, um beijo, saudade de você. Beijo. Obrigado por ter aparecido, tá? Tem alguma dica para o pessoal aí? Olha, o que eu tenho para dizer é que dá certo, viu, pessoal? Dá certo. Eu estou estudando com o professor Marcelo e estou muito feliz. Já houve mudanças na minha vida, realmente, né? Então, assim, vale a pena. É tudo a ver, viu? Realmente é real e já é. Um beijo. Já é. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Olha que maravilha, que sem nada combinado, a Silvana, queridíssima aluna, me entrou aqui para falar um pouquinho sobre suas experiências, né, nesse universo da física quântica. Tem o Felipe aqui também com a gente. O Felipe teve bastante experiência. E o Felipe já colocou ali: eu escolho morar em Cuiabá, estar perto dos melhores da empresa maravilhosa que eu trabalho e que faço parte, está ativado. Exatamente, né? O Felipe faz parte da empresa, do Grupo Rinodê também, e é um aluno meu que eu treino, né? Tem vários alunos de vários segmentos aqui, de várias empresas, né? E de vários negócios também, né? E também, independente de empresa, tem alunos que são autônomos, enfim. Independente de onde vocês são. O que eu quero que vocês entendam é que se vocês usarem a física quântica, ou seja, o eletromagnetismo a favor de vocês, de forma certa, não é achar, eu vou achar. Gente, eu vou falar para vocês, eu tenho 13 anos disso. Não é assim que funciona. É claro que a partir do momento que você sabe escolher, você sabe o comando certo. Eu vou dar um exemplo para vocês claro aqui, tá? Prestem atenção. Ó, vou até tomar uma água, respirar, e vocês vão ver que faz todo sentido quando eu tenho um comando mental, ou seja, alguém, um mentor, uma pessoa, alguém que já sabe o caminho, de onde eu desejo chegar,
a minha mente ela começa a trabalhar mais fácil. E eu vou provar isso para vocês, falando aqui rapidamente de como funciona a mente de vocês. Se você, que são esses soldados aleatórios que estão na mente de vocês, tá? Lembra que eu falei que o inconsciente é um banco de dados, é como se fosse todos os pensamentos negativos, positivos e neutros, eles estão todos lá. Eles não escolhem nada, eles apenas reagem. Eles estão esperando um comando. E eu vou mostrar para vocês que é assim que funciona, fazendo esse exercício com vocês aqui, tá? Esse experimento científico já. Se eu chegar para você agora e falar assim, olha, tem uma festa, e nessa festa, presta atenção, pessoal, ó, fiquem atentos, para vocês verem como, com o comando, as coisas ficam mais fáceis, quando eu sei o caminho das pedras, das pérolas, né? As coisas ficam mais fáceis. Olha só, se eu chegar para você agora, a sua mente, ela entende dessa forma, tá? Ou seja, o seu inconsciente. Ela vai entender dessa forma se não tem um comando. Se eu chego para você e falo assim, ou seja, para o seu inconsciente, chega nessa festa aqui, entrega esse controle para aqueles amigos, para aquelas pessoas que eu conheço ali naquela festa. Eu tenho amizade com todo mundo, tem 100 pessoas naquela festa. E naquela festa, parando aqui, tem 50 mulheres e 50 homens. Eu estou fazendo um cálculo científico. 100 pessoas numa festa, e eu chego para você sem comando, sem ordem, que é o que você está vivendo a vida inteira, aleatoriamente. Sem ordem dentro desse quartel, dentro dessa casa. E aí eu chego para você e falo assim, a sua mente funciona assim. Entrega esse controle para aquela pessoa que é amiga minha ali, que eu tenho amizade ali, aqueles amigos meus que estão ali. Eu fui muito genérico. Eu não falei quem é, se é uma mulher ou é um homem. Se você chega naquela festa que tem 100 pessoas, todas as 100 são meus amigos. Você vai ficar com esse controle lá e falar, quem é amigo do Marcelo? A sua mente entende assim. Vai falar, todos. Eles vão falar, todos vão levantar a mão. São soldados, né? Eles não estão recebendo ordem ainda, então eles não vão para lugar nenhum, eles estão esperando um comando. Agora, se eu chego para você, olha a analogia, e falo, ó, pega esse controle agora e entrega para aquela amiga minha. Pronto, ficou mais fácil agora. Porque a sua mente, ou seja, vai eliminar os 50 rapazes que estão ali e vão ficar só 50 mulheres para entregar. Ou seja, 50% de chance de dar certo. Já está encurtando o caminho do sucesso. Já está encurtando o caminho para ficar mais fácil para você. Né? E alongando o caminho da prosperidade. Alongando não, e deixando mais rápido o caminho da prosperidade. Você está ganhando tempo com isso. Tá, mas mesmo assim está complicado. Agora, se eu chego para você, vai chegar lá, tem 50 mulheres. Eu ainda não fui literal com você. E a mente precisa de comando, tem que ser literal. Agora, se eu falo para você, ó, pega esse controle agora, entrega para aquela amiga minha ali que está com a blusa, um vestido amarelo. Opa, já ficou mais fácil. De 100 pessoas, você eliminou 50, que era homens, ficou 50 mulheres. E agora eu falei, aquela que está de vestido amarelo, tem só 3 de vestido amarelo. Uma estatística, tá, pessoal? Ou seja, ficou mais fácil, você já eliminou 57 pessoas. Aliás, 97 pessoas. O caminho ficou mais fácil agora, você já está sabendo para que entregar. Mas mesmo assim, são 3 pessoas de vestido amarelo. Eu ainda não sei quais são, mas está mais fácil. E se eu falar para você agora, ó, aquelas 3 pessoas de vestido amarelo, que são as minhas amigas, tem uma delas que está com uma bolsa rosa. É ela que é a minha amiga, que você vai entregar esse controle. O que vai acontecer? Você vai direto naquela pessoa e entrega o controle para ela, porque eu dei um comando para você. A sua mente funciona do mesmo jeito. Enquanto você não disser exatamente quem é a pessoa, como funciona, o que você deseja, o que você quer, ela não vai buscar. Ela vai ficar perdida no meio do caminho. Exatamente como eu acabei de explicar para você. Agora ficou muito mais fácil. Né? Desse exemplo que eu dei, você vai diretamente entregar para uma mulher, dentre 100 pessoas que estão ali, que está de vestido amarelo e com uma bolsa rosa. Acabou. Uma coisa que você demoraria uma festa inteira para achar alguém, em segundos você foi direto na pessoa. O que eu quero dizer para vocês é que quando vocês têm comando, é mais rápido para vocês alcançarem os objetivos de vocês, para vocês chegarem mais fácil onde vocês desejam, para vocês conhecerem, experimentarem as coisas que vocês desejam. Eu sempre falo que quando a gente tem consciência, quando a gente tem esse conhecimento, esse acesso que eu estou passando para vocês, vocês conseguem mais rápido ganhar tempo. Que tempo é a
coisa mais importante que a gente tem. Imagina você ficar a vida inteira pensando como você vai ter algo, e se de repente alguém fala, esse é o caminho que você vai chegar, e lá vai estar esse algo que você deseja. Você não vai perder tempo com outras coisas. Você ganha tempo. Você tem mais tempo para experimentar a sua vida. Claro que eu não vou entrar em questão de leis de vida ou morte, eu estou dizendo só na questão de experimentar coisas melhores na sua vida. Quando você tem um comando certo, fica mais fácil você chegar nos ambientes, às pessoas, aos clientes, às situações. Então, eu estou resumindo só o eletromagnetismo, que é uma questão hoje, que nesse conteúdo gigantesco que eu passei para vocês, nessa super aula, nesse aulão que eu dei para vocês. Então, respondendo a pergunta aqui de vocês, quando vocês têm comando, quando vocês sabem como dar a ordem, vocês vão chegar mais rápido ao objetivo de vocês. Ok? E era essa o meu grande presente para vocês hoje, trazendo essa live, explicando que hoje vocês, só esse acesso que vocês tiveram, que é expansão de consciência, só em vocês terem essa consciência que vocês têm que estar no controle, você já saiu de uma percepção, você já está em uma outra realidade. Ou seja, você não é mais vítima agora, você agora tem consciência que você precisa aprender a escolher certo para que as coisas aconteçam. Quando eu sei disso, eu começo a procurar todos os artifícios que vão me ajudar a chegar nesse ambiente, a chegar nessa conclusão, a chegar nesse cálculo. Então, quando eu não sabia disso, eu era talvez vítima. Né? As coisas acontecem para mim, envolvidas, ó céu, né? E reclamando. Eu ainda não sabia. Hoje, quando isso acontece comigo, por eu saber o caminho, por eu saber como dar o comando certo, eu consigo sair rapidamente daquele cenário. E o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Vocês vão continuar tendo 54 mil soldados na mente de vocês, porque isso é uma estatística, você não vai mudar isso. A diferença é que você vai conseguir controlar. O que é controlar? Dar ordem para que eles te obedeçam, para que você use essa força eletromagnetismo para ser gerado o campo que precisa de onda para levar você aonde você quer. Você com 54 mil soldados, dando uma metáfora aqui, atendendo às suas ordens, é muito mais fácil você conseguir os seus objetivos do que aleatoriamente eles perdidos sem saber para onde eles devem chegar. Então esse é o grande lance. É claro que para isso existe comando, existe treinamento, existe curso, existe mentoria, claro. Acabei de deixar meu telefone aqui para vocês. Eu estou dando um pedacinho da fatia do bolo, porque eu jamais conseguiria explicar isso para vocês em uma live. Uma coisa que eu tenho 13 anos de estudo, que é milenar, desde que o mundo existe. Eu estou passando para vocês que isso é possível e desmistificando a questão do eletromagnetismo, com a lei da atração. Eletromagnetismo é lei, tá? Funciona para todo mundo. Agora, não é exata. Por quê? Porque cada pessoa tem uma consciência diferente. Então, ela vai funcionar o campo eletromagnético, mas os resultados vai depender de quem tiver tendo um comando certo. Como vai ser esse comando? Quem tiver por trás ajudando, uma mentoria, um mentor, uma pessoa que conhece, que já chegou, um amigo, não interessa. No caso aqui, eu seria a pessoa ideal para estar te ajudando, já que eu estou te explicando como chegar aos seus objetivos. Então, essa live é justamente para te mostrar que existe sim um caminho para você. Existem maneiras de você chegar ao seu objetivo. Não adianta querer reinventar a roda, utilize a roda. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês não precisam inventar nada, vocês não são criadores, vocês são observadores de tudo que já existe. Tudo já existe aqui fora. Nós somos imagem, semelhança, nós temos o poder de escolha, de livre-arbítrio. Então, assim como uma roupa que vocês escolhem, assim como qualquer outra coisa que vocês escolham também a realidade que vocês querem ter. Da mesma forma que você está pensando, que você está olhando uma realidade, comece a entender que você pode começar a mudar, escolhendo fazer o melhor percurso, que é seguir e saber e ser mentorado por quem já conseguiu a alcançar esses objetivos. Tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live com milhares de pessoas que vocês puderem, porque isso é um conteúdo que vai agregar a pessoa saber que ela tem uma forma de ela mudar a realidade dela. A gente tem milhares de depoimentos, não só meu, de milhares de pessoas que trabalham com o mesmo conhecimento de expansão de consciência igual eu, que está trazendo
esse conhecimento às pessoas, não só eu, como vários que existem no Brasil, né? Mas eu estou dizendo assim, é uma escolha mudar a sua realidade. E existem pessoas capacitadas para isso. Eu sou uma delas, tá ok? Então vai aqui o meu grande beijo para vocês, uma ótima noite, compartilhem, curtam, sigam minha página, eu vou estar sempre compartilhando conteúdos maravilhosos com vocês. Em breve eu vou dar um treinamento para vocês também. E vou avisar que, né, para vocês adquirirem esse treinamento online, mesmo quem não mora aqui em Cuiabá, eu faço presencial, mas eu vou fazer online. E tem também as minhas mentorias individuais, igual a Silvane, que entrou aqui, o Felipe, que é um aluno de mentoria, vários, a doutora Erlice, também que está aqui. Tantas pessoas que já fizeram mentoria e tiveram resultados grandiosíssimos, pequenos e grandiosos, tá? Porque tudo é um resultado e tudo é uma escolha. E assim como essas pessoas escolheram mudar a realidade delas, você também pode escolher. Então, também faça uma mentoria individual. Se você tiver interesse em fazer uma mentoria individual, eu estou aqui, né? Podemos marcar uma agenda para vocês, eu não sei ainda como está a minha agenda, mas a gente pode ver uma agenda para vocês, tá? E marcar uma data para que você possa entender como mudar a sua realidade. E repetindo, não ache que é magia, não ache que é simpatia. Não é assim que funciona. A parte metafísica, ela é secundária à sua escolha, porque senão não seria um livre-arbítrio. Seria uma falácia isso. Seria uma grande mentira, um grande blefe. E não é. Quando o Criador nos fez, ele nos deu o livre-arbítrio, ele não interfere na minha escolha. Ele apenas faz com que aquilo se torne mais fácil. Exatamente como eu expliquei no começo. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Então, levante, pegue tua cama e vá andar. Né? Pega tua cama e vá. Vá, siga em frente. Vá olhando e percebendo a vida. Então, assim, momento algum, não forçou nada para ninguém. Apenas o que queres que eu te faça. O universo está o tempo inteiro. O universo, quando fala é Deus, é o Espírito Santo, é quem você quiser acreditar. Eu estou falando cientificamente. Eu sou uma pessoa que sou cristã. Eu acredito em Deus, eu estou em Cristo, mas eu estou falando assim, independente disso, eu não estou falando de religião, eu também sou um cientista. Eu só estou dizendo que o que queres que te faça, apenas escolha, porque vai ser feito. Tudo aquilo que pedires, crendo que recebeu, receberá. Isso é quântico, isso é física quântica. Antes de acontecer, você precisa gerar a onda, o elétron. E aí esse eletromagnetismo agora vai fazer que aquilo que ainda não aconteceu aos seus olhos se torne uma realidade. Isso é física quântica, isso é ciência, isso é espiritualidade certa. Não é ficar sentado numa cadeira meditando o dia inteiro. Isso não vai funcionar. Sorry, sinto muito te decepcionar, mas isso não é estatística e isso não é científico. Isso é apenas achismo. Agora, fazer isso junto com o processo científico, aí sim, o fardo é leve e suave, que é a proposta de Cristo. Orai e vigiai. Tá ok? Orai e escolher. Vigiar é estar fazendo todo o processo ali de cuidar do seu pensamento, da sua meditação, do que você está vendo, assistindo. É exatamente isso. Tá bom? Então vamos sair da Disney e vamos entrar para a realidade. Gente, sem mais delongas, meu contato está aqui na tela, repetindo mais uma vez, 965, né, Mato Grosso, 981 17 2089. Quem quiser conhecer mais sobre física quântica, quem quiser escolher, entre em contato comigo, que eu vou explicar para você diversas maneiras de você dar certo. Tá ok? Um super beijo. Mais uma vez, obrigado pela noite. Até mais, pessoal. Até a próxima. Compartilhem. Fiquem com Deus.